Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de NX. E nesta videoaula nós vamos conhecer algumas mensagens de feedback do NX. Tá? Então, na realidade, eu tenho algumas imagens que eu vou mostrar para vocês, onde nós vamos estar trabalhando, visualizando essas mensagens, porque é muito importante. Essas mensagens vão acontecer no decorrer do trabalho de vocês com o NX, tá bom? Então, eu vou começar aqui com essa mensagem, com essa janela, a primeira, onde nós temos a Notification Window e a Warning Message. A Notification Window é uma janela de notificação que transmite informações importantes sobre uma tarefa específica. E aí nós temos nessa janela o botão Information, que vai exibir informações que contenham mais detalhes sobre essa notificação. Se você clicar em OK, obviamente a operação vai continuar. Então é o seguinte, pessoal, toda vez que você for executar algo no NX, e aqui nessa janela de notificação, eu posso garantir para vocês, até pelo que ele está mostrando na janela, deletar ou editar esse objeto vai afetar outras features ou constraints em sketches, enfim, é o que ele está falando na janela. Então, essa janela de notificação está avisando ao usuário que aquele recurso que ele está apagando, obviamente, vai afetar outros recursos. E se eu quero que isso aconteça, eu clico no OK. Então, se eu clicar no OK, a função de deletar aquele recurso vai prosseguir, e aí, se tiver que acontecer erros no NX, vai acontecer, enfim, aí vai estourar todo o desenho e a gente vai ter que corrigir. Tá? Mas o NX dá esse feedback para você, né? Ele está informando que tal recurso está vinculado a outros. Perfeito? Então, essa é uma janela de notificação. Ela não atrapalha em nada, porque é só uma notificação, como o próprio nome diz, ela está notificando de possíveis problemas que podem vir a acontecer se você clicar no OK. Então, você é que escolhe dar sequência ou não a esse clique, tá bom? Se clicar em cancelar, é óbvio que isso não vai acontecer. Warning Message. Uma janela de warning exibe informações sobre possíveis problemas. Verifique com atenção cada detalhe. Ao clicar no botão OK, a função será executada, mesmo com os possíveis erros. Tá? Então, essa Warning Message ela é assustadora, porque muitas vezes ela já aparece quando o problema já aconteceu, então ela só está relatando para você. Ela está dizendo, é uma janela de aviso, olha, aconteceu tal e tal problema. Nesse caso, eu estou carregando, por exemplo, um assembly, e aí ele está me dizendo que houve falhas ao carregar esse assembly. Ele não pôde carregar, né? Está dizendo ali, part left unloaded. O que isso significa? Que existem componentes da minha montagem que não puderam ser carregados. E isso pode ser por diversas situações. Tá? Pode ser que alguém apagou os componentes, pode ser também porque a hora de salvar o assembly tem lá algumas opções, né? A saved from folder. Tá? Então, dependendo da forma como foi salvo o assembly, eu também tenho que abrir ele dessa forma. Certo? Então, se eu salvei esse assembly com a opção as saved e eu tentar abrir com a opção from folder, perdão, gaguejou tudo aqui, né? From folder, se eu tentar abrir ela dessa forma, ele vai ter incompatibilidade nos modos de abertura, de salvamento e abertura. Então, vai dar esse problema aí, ó, tá? É muito comum isso acontecer no assembly, tá? E como o NX ele não tem arquivo de assembly separado, é uma parte normal, então a gente acaba às vezes cometendo esses equívocos aí. Tá? Mas é super tranquilo de corrigir. Mas aí é uma janela de aviso que o problema já aconteceu. Então, por isso que eu disse que essa é uma janela assustadora. As próximas janelas, Error Message e Question Window. Error Message. Uma mensagem de erro é exibida na localização atual do cursor e informa que há um problema, impedindo que você prossiga com a função. Para cancelar a mensagem, você deve confirmar selecionando OK. Se a mensagem se repetir, pressione a tecla ESC para fechar a caixa de diálogo. Então, aqui o que ele está dizendo é que ele não consegue terminar o blend entre as faces. Existem faces adjacentes, né, esses edges, que não estão conseguindo aplicar aquele raio. Ele está pedindo, inclusive, para reduzir o raio lá. Ó, tá? Reduz o raio para tentar aplicar esse blend. Tá? Então, também é uma mensagem de erro, e aí, nesse caso, não vai afetar o modelo,
também uma mensagem de erro? Não, né, pessoal? Esta é uma mensagem de erro, porque as outras não eram de erro. Esta é uma mensagem de erro e ela não vai afetar o seu desenho propriamente dito. Por quê? Ainda você está executando esse comando. Então você foi lá, fez todas as configurações necessárias para o comando, mas quando foi confirmar, ele deu erro. Tá? É muito comum também no NX, pessoal, acontece isso muito, eu já fiz vários testes, onde a gente vai aplicar um blend em uma superfície ou num grupo de superfícies, né? É um sólido, mas você selecionar esta lá, e aí tem várias superfícies, um desenho complexo, uma região complexa do projeto onde você está trabalhando, e aí, no preview, ele mostra o blend sendo executado perfeitamente. Porém, quando você dá um OK para confirmar, aí é que vem a mensagem de erro dizendo que ele não pode executar o blend naquela região. E geralmente é essa mensagem aí, tá? Que pede inclusive para reduzir o raio. Às vezes a gente reduz, dá certo, às vezes reduz até o mínimo, não resolve. Então aí tem que tomar uma outra atitude mesmo. Mas isso é muito comum também acontecer, tá bom? Então essa é uma mensagem de erro. Como eu disse, geralmente as mensagens de erro não afetam diretamente o seu modelo porque você ainda está executando o comando. É uma modificação que você está tentando fazer no seu projeto. Se você está tentando e o software já não deixou, então até onde você chegou no seu projeto não será afetado. Apenas você não vai conseguir executar aquela função ali. Tá bom? Question window. Uma caixa de diálogo de pergunta exibe, obviamente, uma pergunta que você deve responder antes que o NX continue sua operação. Selecionar OK vai continuar a operação, cancelar, obviamente, termina. Aqui é para fechar os arquivos, é uma janela onde eu estou fechando todos os arquivos. E aí ele diz, né, você tem arquivos que não foram salvos. Você realmente quer sair sem salvar? E aí eu vou dizer yes, save and close, no, close e cancel. Então eu posso escolher. É uma janela de pergunta, é uma questão. Ele está perguntando para você o que você deseja fazer. De acordo com o botão que você clicar, a tal função vai ser executada. Perfeito? E a terceira e última janela é a janela, essa Work in Progress Window e também a Information Window que a gente viu. Essa Work in Progress, geralmente, ela aparece muito, a gente vê muito ela no ambiente de CAN, tá certo? Porque no ambiente de CAN você vai lá gerar a sua estratégia, então ele usa muito do processamento do computador. Que é exatamente o que está dizendo ali, ó. A janela Work in Progress é exibida durante a execução de uma operação que exige um tempo substancial do processador. Você pode clicar no botão Stop nessa janela para cancelar a operação. Esta opção só está disponível na versão Windows do NX. E esse Stop aí, também, vamos dizer assim, é meio chato, porque eu já cliquei no Stop e ele não parou, né? Demorou, travou. Então também tem esse detalhe aí, mas na grande maioria das vezes, tá, ele para, ele literalmente para. Eu estou falando isso muito do CAN, porque é onde eu mais vejo essa janela aí, Work in Progress, e aí às vezes a gente quer, na verdade, com pressa, né, clica no Stop ali porque quer fazer uma nova configuração, e aí acabou que ele demora mais e já aconteceu do computador travar por eu ter clicado no Stop também, tá bom? A Information Window a gente já utilizou, vimos a informação de um objeto, onde nós conseguimos detalhar lá quantas casas decimais tinha, né? Nós mudamos de 9 para 3 e fizemos o processo inverso novamente. Então, quando uma operação do NX apresenta uma lista de informações, a janela Information é exibida. Nessa janela você pode imprimir, salvar ou editar os dados da janela Information. Você também pode acessar a janela Informações de um objeto selecionando o menu Information Object, que foi o que a gente executou lá quando estávamos analisando as casas decimais dessa janela. Beleza, pessoal? Bom, essas são algumas janelas, tá? Existem outras, é claro, mas como o software é muito grande, essas janelas elas vão aparecendo esporadicamente, então essas são as mais comuns de você visualizar e eu separei para explicar para vocês cada uma dessas janelas, tá ok? Durante o treinamento, com certeza nós vamos ver algumas outras janelas e outras mensagens, mas todas serão desse mesmo padrão, dessa mesma forma, tá bom? Então, como você já conhece essas 6 janelas aí, já terão sim um bom conhecimento de qualquer outra janela que possa vir a aparecer. Mas, independente da janela de informação, de erro, de aviso, não importa. Pessoal, não saem clicando em OK, OK, cancelar,
next, next. Não façam isso, porque vocês estão trabalhando num projeto, então o projeto de vocês requer atenção. Exibir uma mensagem, dá uma olhada para ver o que é. Né? A gente tem algumas mensagens, principalmente no módulo de manufacturing, que aparece que elas já são padrões, a gente já sabe que elas aparecem, então lá realmente a gente só confirma, nem lê, mas é porque a gente realmente já está habituado a ver aquela janela. Então, no módulo de CAD, principalmente no CAD, onde as coisas são muito mais dinâmicas e outras janelas podem surgir, então tomem cuidado, não saiam confirmando ou cancelando tudo que é janela. Leiam o conteúdo de cada janela para que vocês tomem a melhor decisão. Tá ok? Então é isso. Um grande abraço a todos e até a próxima.